Olá Brasil, olá você aí de casa! Eu não sou a Carol Moreira, mas a Khaleesi mandou, então eu vim aqui porque ela é a Khaleesi e ela manda. A gente invadiu o canal da Carol essa semana pra fazer os vídeos de Game of Thrones porque ela está viajando. Então, oi, eu sou a Mikan, pra quem não me conhece, e ela é a Flávia Gazi. Pra quem não me conhece. Os links das nossas coisas tudo vão estar aqui na descrição, tem o meu canal, tem o site dela, então vão conhecer. Mas a gente veio comentar aqui o 5º episódio da 7ª temporada de Game of Thrones, que a gente teve a volta de um personagem muito querido que estava sumido. Remando? Gendry. Então, o que aconteceu? O Tyrion, ele precisava muito falar com o Jaime, que tava lá em Porto Real, então ele foi contrabandeado pelo Davos pra entrar na cidade. Melhor Davos. E aí o próprio Davos foi lá e falou que precisava fazer uma coisa, e ele encontrou quem trabalhando como ferreiro ali? O Gendry. Inclusive fez todo sentido. Tipo, como introduzir de novo o Gendry na história? Coloca o Davos, eles têm um relacionamento, o Davos é que falou, pega esse barco e vai. Sim. Então faz muito sentido de verdade. E eu achei o máximo que o Davos chegou pro Gendry e falou, achei que você tava remando ainda, porque é o que a gente pensou do Gendry. Ele tá sumido desde a 3ª temporada, que foi quando o Davos salvou a vida dele lá da Melisandre. Então, esse vídeo é pra gente falar o que o Gendry passou até agora e o que ele pode fazer a partir de agora, que eu acho que é o mais importante. Então vamos lá, a primeira vez que o Gendry apareceu na série, ele tava ali de ferreiro, ele é um aprendiz de ferreiro, ele já era muito bom, e o Ned foi encontrá-lo por algum motivo muito específico. Porque ele tava investigando a morte do Jon Arryn, e ele foi visitar as últimas pessoas que o Jon Arryn tinha visitado. Porque o Ned, ele não sabia exatamente o que o Jon Arryn tava investigando, sabia que ele tava investigando alguma coisa, e ele foi meio que refazendo os passos dele. E um desses passos foi ir até a oficina desse tal ferreiro, e logo de cara o Ned sacou que o Gendry era um bastardo do rei Robert, porque o Gendry, ele tinha os mesmos olhos e o mesmo cabelo preto do Robert. Lembrava muito ele quando ele era jovem. E é claro, foi isso que levou o Ned a ficar preso e morrer, e é isso que levou a Cersei a falar, acho que eu devo fazer algo a respeito desses bastardos, porque os próprios filhos dela, como você bem sabe, não eram lá muito legítimos. Então a vida do Gendry ficou em perigo. Sim, só que o Gendry, ele não tava mais em Porto Real nesse momento. Ele tinha saído pra ir pra Patrulha da Noite junto com o Yoren e com a Arya. Foi lá que eles se conheceram. Mas por que o Gendry foi pra Patrulha da Noite? E por que ele tava como aprendiz de ferreiro se ele era só um bastardo, esse tipo de coisa? Na verdade, alguém patrocinou o Gendry. A gente não sabe exatamente quem é. Muita gente acha que é o Varys, eu acredito que seja ele também. Mas, por exemplo, o mestre ferreiro do Gendry, que se chama Tobomot nos livros, ele disse que um Lorde Misterioso veio e pagou o dobro do que pagaria normalmente pra ele aceitar o Gendry como aprendiz. E aí o Yoren não conta exatamente quem foi, mas provavelmente foi o Varys que mandou o mestre dele despachar ele pra Patrulha da Noite. Então o Varys estava ali basicamente salvando a vida da prova viva de que o Robert tinha bastardos de cabelo preto, ou seja, que os filhos da Cersei não eram do Robert. Exatamente, e por conta disso, ele foi pra lá correndo, mas ele levou uma das coisas que ele tinha e ele gostava muito, que era um elmo em forma de touro que ele tinha feito. Tanto que é a primeira coisa que o Ned fala, né? E esse elmo aí? Mó bem feito, cara. Daí ele fala, valeu, bro. Não, ele fala, não está à venda. É verdade, ele fala, não, nem valeu. Eu, tipo, não. O problema é que ele levou esse elmo, porque como era muito conhecido, ou sabia-se que ele tinha feito isso, e tinha muito amor a isso, a Cersei pôde descobrir que tinha por aí um bastardo do Robert que fugiu e que levou um elmo em formato de touro. E aí quando a guarda da cidade chega pra prender o Gendry, na verdade a Arya acha que é pra ela, né? Ela tá escondida, tá fingindo de menino ali, e ela acha que, ah não, a Cersei me descobriu, só que na verdade eles estavam querendo pegar o Gendry. Isso é muito engraçado porque ele não sabe por que a Arya fez isso. Por que você tá se escondendo? Isso é importante, você é só um moleque. Depois o Gendry descobre que a Arya é uma menina e a amizade dos dois cresce por causa dos perrengues que eles passam também. E também tem aquele momento onde a Arya é extremamente esperta, porque a galera tava indo atrás deles, eles iam morrer, ela percebe, né, que eles estavam indo atrás do Gendry, os dois percebem, eles falam, ah, vocês têm que dizer quem é, senão vamos matar um por um e tal. Ela fala, poxa, esse aí é o menininho que tá lá morto, porque ele tava com o elmo do Gendry na mão, falando, ah, ele adorava aquele elmo em formato de touro, espertinho. E uma das coisas que também é muito fofa é que o Gendry também é espertinho, porque ele percebeu que a Arya era uma menina antes de todo mundo. É, ele percebeu que ela ia lá longe fazer xixi pra ninguém reparar, assim, ele foi bem esperto. Então, não apenas ele não dedurou a Arya por ser uma menina, ela também não dedurou ele quando a galera chegou e salvou a vida dele. Então desde então se formou essa bela amizade, alguns chamariam de chip. E fica esse trio aí de amigos que são Arya, Gendry e Torta Quente. Eles vão pra Harrenhal e a Arya convence eles a fugir quando dá toda aquela treta do Jaqen H'ghar na 2ª temporada. Ela convence eles a fugir com ela, só que eles são pegos pela Irmandade Sem Bandeiras. E é aí que a coisa começa a ficar diferente entre a série e os livros.
tanto no livro quanto na série, o Gendry, ele curte os ideais da Irmandade Sem Bandeiras, aquela coisa ali, somos Robin Hood, a gente não serve a nenhum rei, a gente serve ao povo, que é muito legal mesmo. São ideais incríveis. E aí vamos falar brevemente dos livros pra gente depois partir pra série mesmo. Nos livros, o que acontece? O Gendry, ele tá lá felizão, ele entra pra Irmandade, eles sempre acham que o ferreiro é útil, o ferreiro é sempre útil, então o Gendry, ele é muito bem aceito, e ele é nomeado cavaleiro pelo Sir Beric Dondarrion. O Gendry, então, passa muito tempo sumido também nos livros, não remando, mas fazendo outras coisas que a gente não sabe, e ele retorna quando a Brienne tá nas Terras Fluviais, tentando ali cumprir uma promessa, e daí ele salva ela de algo que a gente não vai muito bem explicar porque é muito spoiler, mas é assim que ele retorna, salvando a Brienne. E o legal desse encontro dele com a Brienne é que ela acha que ele é muito parecido com o Renly, o que faz muito sentido porque o próprio Ned acha que o Renly é como se fosse o Robert mais jovem. Então o Gendry, ele lembra muito o Robert, mas nos livros ele ainda não sabe de quem ele é filho, ele não sabe que ele é bastardo do Robert, ninguém se deu o trabalho de contar pra ele, mas agora na série é muito diferente e o Gendry, ele teve um papel até mais importante antes dele desaparecer. E foi também por conta disso que na série ele descobriu quem é o pai dele, porque a Melisandre apareceu, olhou ali pro Thoros de Myr, teve aquele encontro louco com a Arya e tal, e falou, esse menino aí, queremos esse menino pra gente. E a Irmandade Sem Bandeiras falou, pode levar. Dá um dinheirinho e leva. Isso fez com que a Arya ficasse muito brava e fugisse na série, e é por isso que ela foi capturada pelo cão, um monte de coisa, e por isso também que ela colocou a Irmandade na lista de mortes dela. Na série meio que tiraram isso, mas teve episódios em que na lista dela ela citava a Mulher Vermelha, o Thoros de Myr e o Beric Dondarrion, exatamente porque eles venderam o Gendry. O que a Melisandre queria com ele, na verdade, era usar um pouco do sangue dele pra fazer uma magia que ela esperava que, e no final deu certo, né, se você for ver, sim, que morressem todos os outros reis para o Stannis ser coroado o único rei na Guerra dos 5 Reis. E por que ela queria o sangue do Gendry? Porque ela sempre fala que sangue de rei tem poder. Então, por isso a sanguessuga, ela sugou o sangue do Gendry pra usar nessa magia. Ela alimentou o poder ali da magia dela. Então eles citaram lá o nome do Joffrey, do Robb e do Balon Greyjoy. Os três morreram, então sim, funcionou. No final das contas. E a vida do Gendry ficou meio pra cima e pra baixo, né? Porque quando ele foi capturado, ele pensou, morri. E daí era só uma sanguessuga. Daí ele pensou, tô bem. E daí a Melisandre falou, não, sangue de rei tem poder, vamos usar mais esse menino. Daí ele pensou, morri. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Exatamente, porque essa magia das sanguessugas era só uma amostra grátis ali do poder que o sangue de rei tem. Na verdade, a Melisandre queria queimar o Gendry pra fazer uma magia muito mais poderosa. E foi por isso que o Davos soltou o Gendry, porque ele quis salvar a vida dele. Nos livros, essa história do Gendry, na verdade, tem a ver com outro bastardo do Robert que foi cortado da série, chamado Edric Storm. Mas aí o Davos soltou o Gendry e ele ficou remando até sei lá quando. Né? Até o Davos encontrar ele de novo. Pela série, pareceu que ele já tava em Porto Real há bastante tempo, né, trabalhando lá. Mas uma coisa que eu achei muito legal foi ele ter dito que ele tava o tempo todo pronto. Ele sempre esteve pronto pra alguém chamar ele não sabia se era o Davos, se seria outra pessoa, mas ele só queria sair dali e fazer alguma coisa diferente. Que pensa, você acabou de descobrir que você é filho bastardo do rei, que os Lannister mataram sua família inteira, que todo mundo que você vai encontrar tem alguma coisa que vai querer de você, talvez inclusive te queimar vivo, e daí vem um cara e te ajuda e fala pra você, volta pra cidade mais perigosa, porque lá você vai estar seguro. E ele tá certo ainda. Só que você fica lá, fazendo armas pro seu inimigo. Quem não quer sair correndo? Quem não se prepara todo dia? E uma das maneiras que ele usou pra se preparar foi criar sua própria arma, que é um martelo de guerra. E isso é uma das coisas que eu achei mais legais, porque o martelo de guerra era a arma usada pelo Robert Baratheon. É a arma que ele ficou conhecido por usar na rebelião dele. E todo mundo diz que o Robert era sensacional empunhando o martelo de guerra. Quando ele matou o Rhaegar Targaryen, foi com uma martelada no meio do peito, que todos os rubis da armadura dele saíram voando. Então o Gendry com certeza ouviu essas histórias e quis ser igual ao pai, né? Ele falou que ele não tem interesse em usar a espada, ele quer usar o martelo. E não é só isso, lembra que antes de a gente conhecer o Rei Robert na série, quando ele era mais jovem e matou o Rhaegar, ele era bonito, ele era mó legal, ele era super interessante, ele era forte. Então o Gendry acaba tendo as melhores coisas do pai. Exatamente. Pelo menos por enquanto ele tá só nas melhores. O Robert, ele piorou depois que ele virou rei, mas antes, nossa, todo mundo admirava. É por isso que as pessoas seguiram o Robert. Quem conhece o Robert na série, às vezes não entende por quê, né? Pô, esse cara é um rei horrível, então por que vocês seguiram ele? Mas quando ele era jovem, gente, ele era demais, ele convertia os inimigos em brother. Inclusive tem vídeos sobre a rebelião do Robert e a Casa Baratheon, viu? Tô lembrando dos vídeos que vocês têm, gente. Então o Davos falou bora, e ele tá tão afim que ele até se recusou a fingir que ele é outra pessoa. O Davos super, não, finge que você é o Clovis, que você, sei lá quem é você, é um ferreiro qualquer. Aí ele, tá bom. Aí ele chega pro Jon Snow, então, eu sou bastardo do Robert Baratheon. E você é bastardo do Ned, nossos pais eram melhores amigos, vamos nós
ser melhores amigos para toda a vida. Foi muito fofo, na verdade. O que eu gostei é que o Davos achou que ia demorar pra convencer ele a ir embora e ele já tava de pé. E daí o Davos fez toda aquela cena incrível do caranguejo e tal. Ele foi lá depois e só matou a galera. E daí quando ele chegou no Jon Snow, ele tipo, melhor amigo. E seguiu o cara pro norte. Do tipo assim, eu preciso, sei lá, de algo que não seja ficar aqui criando armas pros meus inimigos. Eu achei super legal eles criarem essa relação entre o Gendry e o Jon Snow assim logo de cara, porque realmente é um paralelo dos dois. Assim, a gente sabe agora que o Jon é filho do Rhaegar e da Lyanna, mas o Jon não sabe disso. Então assim, existe esse paralelo pros dois ali. O Jon é bastardo do Ned, o Gendry é bastardo do Robert. O Ned e o Robert, eles eram BFFs. Eles lutaram juntos na rebelião. A única pessoa que o Robert confiava era o Ned. Então ter os dois lá juntos pode significar o começo de uma bela amizade, de um belo bromance. Cara, pode muito ser, porque o Jon vai ter toda aquela parte dura do norte e o Gendry pode ter herdado várias características ali legais do Robert também. Os dois juntos ia ser muito legal. Eu acho que fica claro que alguma impossibilidade de batalha ele herdou, porque é uma casa batalhadora, porque ele não fala nada e já aceita ir lá, como o pessoal falou na internet, o Esquadrão Suicida foi formado e ele foi direto, assim. Mas eu acho que o importante é pensar, caso ele sobreviva ao Esquadrão Suicida, e aí o que acontece para o Gendry a partir de então? Cara, isso é muito legal de especular. Na verdade, o motivo da gente fazer esse vídeo, principalmente, é isso. O Gendry, ele é um filho bastardo do Robert. Só que a Casa Baratheon, pelo menos na série, ela tá extinta. Nos livros ainda tem e tal, o Stannis tá vivo, é outra coisa completamente diferente. Mas aí na série a gente tem que todos os Baratheon morreram ou eram ilegítimos e agora todo mundo morreu mesmo. Porque os filhos do Robert, todos eram nascidos de adultério, então não teriam direito ao trono, mas mesmo eles já morreram também. O Stannis, que seria o próximo herdeiro, morreu também. Aí a Shireen, filha do Stannis, morreu também. Aí o Rhaenys também, outro herdeiro, morreu também. O Rhaenys não teve filhos. Então a não ser que apareça algum parente legítimo dos Baratheon agora, não tem mais Baratheon. Só que tem o Gendry. Ele é um bastardo, então ele não poderia ser herdeiro a nada, mas se Jon ou Dany resolverem o legitimar, eles poderiam como reis, e daí ele seria o herdeiro, então aponta a tempestade. O que é um problema pra vida do Gendry, porque a série, pelo menos, está exterminando todas as casas. Dorne não existe mais. Tipo, quem tá cuidando dessa região? Ninguém sabe. Eu vi algumas pessoas me falarem que trechos cortados de roteiro explicariam que Dorne tá tendo uma guerra civil, e aí que existem alguns parentes dos Tyrell ainda. Mas assim, não falaram na série, então a gente lê como não existem por enquanto, até a gente assume. Se eles também não entrou isso, né, foi cortado, é porque o mais importante é mostrar que talvez esses poderes estejam sendo perdidos realmente, do que eles estejam sendo contestados de alguma forma. Então, se ele vira o herdeiro de um lugar muito importante, a vida dele, obviamente, fica num risco muito maior. Ou pode ser que não, porque se ele tá do lado que ganha, sim, a vida dele talvez não esteja tanto em perigo assim. Vamos supor, por exemplo, ele tá como aliado do Jon e da Daenerys. Se a Daenerys ganha a guerra, o que é o cenário mais provável, sem contar com os caminhantes brancos? E ela dá a ponta tempestade pro Gendry. Aí ela pode legitimar ele. O que é uma coisa muito legal, porque lembra o passado da Casa Baratheon. Porque apesar do Robert ter ficado bravo com os Targaryens, os Baratheon só são donos de ponta tempestade por conta dos Targaryen. Os Baratheon só existem por conta dos Targaryen. Porque vocês podem ver o vídeo ali da Casa Baratheon, mas o Orys Baratheon, que foi o primeirão ali, muita gente diz que ele era um irmão bastardo do Aegon Conquistador. E aí a Casa Baratheon mesmo só surgiu quando o Orys casou com a herdeira de uma casa chamada Durrandon. Então assim, os Baratheon só existem por causa da invasão do Aegon. Isso quer dizer que o Gendry, que é um bastardo, que tem o sangue Baratheon, possa ter esse paralelo aí também com o Orys Baratheon. Ele pode ser legitimado por um Targaryen, pode ter conquistado tudo que ele tem graças a uma invasão Targaryen. E é claro que agora ele não sabe disso, mas e quando ele descobrir que o Jon, na verdade, também é um Targaryen, e não filho do Ned? Ele deixa de ser BFF do passado. Aquela amizade já tem que estar bem sedimentada, assim, senão pode dar problema. Se bem que assim, a gente não sabe como que o Jon vai tomar o partido do pai dele, que ele não conhece, da mãe dele, que ele só ouviu falar, sabe? Talvez ele não esteja nem aí também. Talvez ele não esteja nem aí. Com a Lyanna, eu acho que ele não vai estar nem aí. Eu acho que ele vai prestar atenção e tal. Mas com o Rhaegar, a gente não sabe como que o Jon vai lidar. Mas quando a gente pensa no Jon como filho do Rhaegar, fica muito curioso esse encontro dele com o Gendry. Porque não é, nossos pais eram BFFs. Meu pai matou seu pai na guerra porque ele era apaixonado pela sua mãe. Pensa como isso pode dar pano pra manga do jantar da família. Se você também lembrar, tem todo o lance da amizade que ele já tem com a Arya. A Arya e o Jon são muito amigos, se amam muito. E agora, ele não apenas é amigo da Arya, como é amigo do Jon. Dizem por aí que talvez possa ser que ele acabe casando com a Arya. Cara, ia ser uma solução boa, assim, politicamente também. Se o Gendry, por acaso, for legitimado e ele herdar a Ponta Tempestade, ele com certeza
certeza seria um pretendente digno de uma Arya Stark, por exemplo. É que a gente talvez não veja a Arya fazendo isso, porque assim, a Arya não tem cara de quem vai casar e ficar num castelo com o marido dela e tal. Ela sempre disse que não, ela sempre disse que isso não era ela. Porém, contudo, ela sempre gostou do Gendry, e nos livros ela gosta um pouco mais, eu acho. Sim, nos livros tem até uma cena meio de ciúmes, que eles estão discutindo, e tem uma mulher na taverna cantando o Gendry, que por sinal é meia-irmã dele, é outra bastarda do Robert, é muito louca essa história. Mas enfim, ele não sabe que é irmã dele, porque ele não sabe que é filho do Robert, e aí ele e a Arya tretam, e ele fala, então vou lá pegar ela mesmo. Então assim, ele quer fazer ciúmes na Arya, o que é muito louco, porque a Arya é bem mais criança nos livros, cara, meio doentio isso, eu não sei. Se a gente levar em conta a idade dos personagens no livro... É verdade, as ações não refletem a idade dos personagens. O George R. R. Martin tem alguma coisa com a idade, que ele sempre colocou todos os personagens muito mais novos do que as ações deles refletem, é bizarro, assim. Mas eu acho que também pode ser que ele leve em conta a expectativa de vida, porque as pessoas morriam antes, então... Exatamente, o pessoal morria com uns 30, 40 anos, tá, beleza. Então quando chega no 15, já tá na minha idade. Mas é legal que a série deixou todo mundo um pouco mais velho, para as coisas não parecerem tão estranhas assim pra gente. Pro nosso imaginário contemporâneo olhar aquilo e falar, ok, faz sentido. Não é tão horrível assim, só um pouco. E será que rolaria um reencontro ali do Gendry com a Arya? Eu acho que ia ser muito legal se rolasse, mas ao mesmo tempo a gente já viu que a Arya, ela não tá levando os reencontros assim muito pro coração dela. Mas o porque reencontro ela tá com diferente. Irmã, né? Não, mas o próprio reencontro com o Torta Quente, por exemplo. Foi estranho. O Torta Quente era BFF. Não era assim BFF, mas assim, era amigo deles. Mas quando eles se separaram, foi uma coisa só do tipo, que bonito, ficou super legal esse pão aí, entendeu? Não era o Gendry e não era o Jon. Tanto que quando ela escuta o nome do Jon, ela abandona a busca pela Cersei. Ela tem essa, sei lá, essa coisa mais forte por algumas pessoas. Talvez o Gendry seja uma delas. Sim. Se ele sobreviver à missão suicida e eles tiverem que passar pelo norte, esperamos que sim, porque a gente quer o reencontro Jon-Arya, talvez o Gendry também faça parte desse mega reencontro. Jon, Arya, Gendry, tá, todo mundo. Pode ser, mas eu ainda acho que a Arya tá muito selvagem pra considerar esses reencontros e tudo. Acho que ela não vai considerar amor, mas pelo menos eu acho que ela ficaria feliz e o chip pode voltar a existir, entendeu? Eu só preciso que o chip volte a existir, ele não precisa se concretizar. Mas outra coisa que pode ser uma função do Gendry que eu acho muito interessante o Gendry é um ferreiro e ele pode fazer armas pras pessoas, mas não necessariamente uma arma comum. Tem gente que teoriza que o Gendry possa fazer armas de aço valeriano. Na verdade, assim, não é que ele vai fazer aço valeriano do nada, porque essa arte está perdida e tal. Mas ele pode pegar o aço valeriano de outras armas e reforjar, por exemplo, pegar espadas e reforjar em adagas, esse tipo de coisa. Que é uma coisa que nenhum ferreiro comum consegue fazer. Você precisa ser um ferreiro especial. Pensa que ele já era um aprendiz muito bom, então ele já tinha umas habilidades a mais, tipo o sangue na cidadela. Então faria muito sentido que ele pudesse pegar armas, sei lá, de inimigos caídos para criar mais. Por exemplo, às vezes você tem uma espada gigante. Que nem a gelo do Ned Stark, por exemplo. E com ela você pode armar muita gente, se forem facas menores. E sabe quem foi a pessoa que reforjou a gelo do Ned Stark? Foi o mestre do Gendry. Isso nos livros. Porque a gelo, pra quem não lembra, a espada do Ned era muito grande. E aí, quando o Ned morreu, o Tywin Lannister mandou que ela fosse reforjada em 2 espadas menores. Eu sofro com isso até hoje. É muito triste, cara. Porque a gelo é muito incrível, né? E ela virou a Lamento de Viúva, que era a espada do Joffrey, e a Mantedora de Promessas, que virou a espada da Brienne, mas era originalmente pro Jaime. E nos livros quem faz isso é o Tobomot, é esse mestre do Gendry. Então pode ser que o Gendry tenha alguma noção de como retrabalhar o aço valeriano, que também é uma coisa muito difícil pros ferreiros. Isso seria uma coisa legal de ter na série, eu não sei se vai ter, mas ia ser bem interessante, né? O Gendry, então, aprende mais ou menos, vamos tentar aqui, vamos ver se funciona. E eu também gosto muito da ideia de que, como eles estão minando vidro de dragão agora, eles precisam de alguém que saiba mexer com isso. E eu fico imaginando que, como o aço valeriano não é um material qualquer, que qualquer ferreiro vai fazer direito. Talvez um ferreiro melhor possa aproveitar melhor o material ou fazer armas mais afiadas. E nesse momento, vamos combinar que eles estão precisando bastante. E existem até teorias de que o aço valeriano possa ter vidro de dragão na composição dele. As pessoas não sabem exatamente, porque é uma arte perdida, mas pode ser que seja uma mistura de aço comum com vidro de dragão, esquentada pelas chamas de um dragão. A gente não sabe como faz. Se for aço normal, mais vidro de dragão, mais bafo de dragão, a gente pode ser que a gente veja isso na próxima temporada, porque eu acho que isso é coisa pra próxima temporada. Acho que sim, acho que seria mais pra frente. Se tiver. Exatamente. Mas seria uma coisa muito legal, porque colocaria finalmente as pessoas mais perto do pé de igualdade com os caminhantes brancos. Porque até o momento que a gente tem pouquíssimas armas de aço valeriano. Nos livros tem até, sei lá, umas 200 e tal, mas na série apareceram pouquíssimas, então a gente tem um acervo muito limitado ali. E o vidro
de dragão, por mais que o Jon esteja minerando ali, não sabemos se vai ser uma coisa muito simples deles fazerem armas. Então, por enquanto, o pessoal tem pouquíssimas coisas pra lidar. Na verdade, nem apareceu eles tentando fazer arma ainda. A gente não sabe como tá essa situação. Eles só estão minerando. Vamos ver como vai ser isso. E o Gendry pode ser uma peça essencial nesse processo. É lógico, tudo isso é o que a gente pensa que possa acontecer, de acordo com o que a gente já leu, de acordo com o que o pessoal tem falado. E eu queria que vocês deixassem aí nos comentários a opinião de vocês também. Qual vai ser o futuro do Gendry? A gente espera que ele viva bastante, é por isso que a gente fez toda essa teoria gigante. Então, se você gostou, por favor, curte o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Até sexta.